sob a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, amados irmãos e filhos de Cristo, o segundo domingo da Quaresma é sempre intitulado como o domingo da Transfiguração. No primeiro, a Igreja nos convidava a refletir sobre o mistério das tentações. Santo Agostinho, em uma de suas explicações, em um dos seus sermões, ele diz: se Cristo não se deixasse tentar, nós nunca saberíamos como vencer as tentações. Elas sempre baterão à nossa porta, e o Senhor nos ajudava, amados, a utilizar remédios para que nós possamos lutar e vencer as tentações. Ele nos mostrava a importância de estarmos na graça, porque foi conduzido pelo Espírito. Ele nos mostrava a importância do jejum para mortificar os instintos. Ele nos mostrava a importância da familiaridade com a palavra, para não sermos enganados. Quando o diabo disse: transforma a pedra em pão, ele retrucou: não só de pão vive o homem. São Lucas é mais sintético, mas se nós olharmos São Mateus, existe o complemento: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses dois primeiros domingos são conhecidos também como domingos penitenciais, e os outros três que nós iremos acompanhar a partir do próximo domingo são domingos que nos preparam para os sacramentos, para o batismo, para a confissão, para a Santa Eucaristia. Meus queridos irmãos, São Lucas, no texto evangélico de hoje, traz um pormenor que Mateus e Marcos não traz. Qual é o pormenor? Jesus sobe a montanha. Primeiramente, a montanha na Bíblia é imagem do encontro com Deus. Subir a montanha não é apenas uma realidade espacial e geográfica. Subir a montanha é a manifestação de um desejo profundo de estar em intimidade com o Senhor. Então Jesus sobe a montanha, como Moisés subiu a montanha e recebeu as tábuas da lei. E um pormenor que São Lucas traz é que ele sobe a montanha para rezar. São Lucas, também diferente dos outros evangelistas, é aquele que mais destaca Jesus como um homem orante. Ele não precisava rezar, porque ele é Deus, mas não esqueçamos, ele é Deus que se fez homem, é Deus e homem, é homem e Deus. E enquanto homem, ele nos mostra, nos ensina, nos instrui que todos nós precisamos rezar. Porque qual é o modo de nós entrarmos em intimidade com Deus? Pela oração. Aquele que reza diz: Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Diz o Salmo de hoje. Quem reza diz: Senhor, existem tantas coisas importantes para mim, mas nenhuma delas é maior do que Tu. Nenhuma delas se compara a Ti, que é o bem mais precioso
deixa Deus participar do seu cotidiano. E aquele que não reza, o que faz? Aquele que não reza mostra que Deus está excluído da sua vida. Aquele que não reza já tem nas coisas a sua satisfação e a sua compensação. Aquele que não reza faz do seu trabalho o seu Deus, faz do seu lazer o seu Deus, faz da sua diversão o seu Deus, porque tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, da qual o nosso tempo deveria ser maior do que para as outras coisas. Jesus passa horas em oração. Jesus não fica um momentinho em intimidade com o Pai, ele fica várias horas. Ele fazia vigílias, porque estar diante do Pai era o maior prazer do seu coração. Será que é também o nosso? Será que nós encontramos esta alegria, esta satisfação de estar na presença de Deus? Vejam que Pedro, Tiago e João, eles adormecem. Por que eles adormecem? Porque Jesus ficou várias horas rezando. E aí, movidos pelo cansaço físico, eles não aguentaram. Nosso querido Papa Francisco, explicando a sonolência dos discípulos, diz: manter desperto o coração não depende de nós, é uma graça que nós devemos pedir. Senhor, não me deixes adormecer, mantém-me firme, mantém-me sereno, mantém-me preparado. E aí o Papa diz: isso é demonstrado pelos 3 discípulos do Evangelho. Eram bons, seguiram Jesus ao monte, mas com as próprias forças não conseguiram ficar acordados. Nós dependemos de Deus. Nós somos sustentados, amados, pela graça de Deus. Ninguém consegue ficar em pé se o Senhor não o sustentar. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E o que é que faz Pedro, Tiago e João despertarem? A luz do Senhor. É esta luz irradiante que ilumina a nossa alma, o nosso coração e nos mantém de prontidão, nos mantém em atitude de vigilância. Uma outra realidade que aparece aqui é que quando Jesus reza, seu rosto muda de aparência e sua roupa fica muito branca e muito brilhante. E aqui Santo Agostinho, meditando esse pedacinho, ele nos ajuda fazendo uma pergunta: você é capaz de perceber as mudanças a partir da oração que tu fazes? Como é que está a sua caminhada? Você tem mudado? Você tem realmente experimentado as transformações que Deus quer operar em você? Por que isso é tão importante? Porque, meus queridos, às vezes nós rezamos tanto e não mudamos quase nada. E essas mudanças começam do mínimo para o máximo. Às vezes nós rezamos tanto e somos tão mal educados. Às vezes nós rezamos tanto e somos tão grosseiros com os outros. Às vezes nós rezamos tanto e somos rudes. Na igreja somos piedosos. Dentro de casa parece que nós estamos transformados no sentido negativo da palavra. Quando alguém vem nos pedir algo, conversar conosco, nós tratamos mal, damos piada, provocamos os outros. Ora, o que está acontecendo? Há algo errado com a oração? Não. Há algo errado com a sua atitude ao rezar.
com a sua indisposição. O Papa Francisco diz assim: existem muitos católicos que rezam como papagaios. O que é que o papagaio faz? O papagaio repete. Ensine o papagaio a rezar o Pai Nosso que ele reza. Ou seja, diz o Papa, muitos de nós rezamos de um modo mecânico, apenas repetindo fórmulas, mas nós não rezamos como de fato deveríamos rezar, não rezamos com o coração. E se não rezamos com o coração, jamais iremos mudar. Passaremos mais uma quaresma e permaneceremos na mesma realidade de outrora. Ora, a aparência de Jesus mudou. Quem reza é feliz, quem reza é sereno, quem reza é livre, quem reza está em paz, quem reza não fica nessa agitação das coisas. Quem reza, amados irmãos, sabe aproveitar a providência de Deus. Quem reza não fica perdendo tempo com picuinhas, não fica perdendo tempo com fofocas, não fica perdendo tempo em falar mal de um, falar mal de outro. O que é que pensa de fulano, de ciclano ou beltrano? Quem reza só se preocupa em agradar a Deus. São sinais da pessoa que reza. Sua aparência mudou. E aqui, no rosto de Santo Agostinho, existem três realidades importantes. Existe a visão, existe o olfato, o cheiro, existe o paladar e existe a audição. Jesus disse: o olho é a lâmpada do corpo. Aquele que reza é capaz de ver na ótica de Deus. Se teu olho está sadio, teu corpo está na luz. Se teu olho está doente, teu corpo está na escuridão. Ora, aquele que de fato está em intimidade com Deus, não vê apenas a aparência, é capaz de ultrapassar, porque quem reza não vê com a carne, vê com o coração. Depois nós temos o olfato. O olfato nos diz respeito ao discernimento das coisas, discernir aquilo que agrada a Deus. Eu preciso ter aquilo que os santos tinham. Os santos, quando chegavam no ambiente, eles sentiam o odor do pecado, o odor das trevas, o odor dos vícios, e se afastavam, porque eles percebiam: meu corpo é sagrado, eu não posso contaminá-lo, eu não posso manchar o templo de Deus, eu preciso zelar por este recinto. Depois nós temos, amados, o paladar. O paladar é sinal das palavras que, provenientes da oração, são doces como mel, mas são afiadas como a espada. São palavras acertadas, porque não são palavras meramente humanas, são palavras de Deus. Como nosso Senhor combateu o diabo, não usando uma palavra sua, mas a palavra de Deus. E por fim nós temos a audição. Está aqui, o Pai disse: este é o meu Filho amado, o escolhido, escutado. Como nós seríamos mais felizes se escutássemos a Deus? Quais as vozes que tu tens escutado? Elas estão dentro de você. É a voz da carne, dos instintos. São as vozes que clamam uma satisfação sensitiva, mas que na verdade não nos tornam felizes. É preciso escutar a voz do Senhor, como diz o Salmo: oxalá escutássemos a voz de Deus. Por isso,
nós precisamos ouvi-lo a cada dia na intimidade diária. Sabe por que nós temos dificuldade de escutar as pessoas? Porque nós temos dificuldade de escutar a Deus. Como Deus não nos interessa, também a situação dos outros não nos interessa. E aí, meus irmãos, não sabendo nós que escutar o outro é um grande ato de caridade, mas na correria, na vida frenética que nós temos, é tão complicado parar para escutar. Faça isso como um exercício quaresmal. E por fim, São Pedro diz: é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro contempla a transfiguração, aquela cena encantadora e maravilhosa, como nós fazemos em cada Eucaristia, e daqui a pouco nós vamos contemplar o Senhor na hóstia consagrada. É bom estarmos aqui, mas ao mesmo tempo nós corremos um perigo. Sabe por quê? Porque tem gente que reza com uma fuga da existência, e isso está errado. A gente não reza para fugir dos problemas, a gente reza para enfrentá-los. Existe um ditado que diz assim: quem não rezar não vai aguentar. Se você não rezar, você não vai aguentar. Imagine, se nós que rezamos passamos por tanta cruz, tantas turbulências, tantas dificuldades, imagine quem não reza. Cai no desespero. Por quê? Porque a voz de Deus é doce, mas também é amarga. Porque Deus vai pedir coisas difíceis de serem cumpridas. Então, meus queridos, nós precisamos mais do que nunca rezar. E nosso Senhor está preparando os apóstolos para a cruz. Ora, eles subiram ao monte, mas eles vão precisar descer. Nós estamos no monte. Daqui a pouco, quando a missa acabar, vocês vão voltar para a realidade de vocês. Vocês vão chegar em casa e vão encontrar os problemas lá para superar. Você vai encontrar o marido difícil. Você vai encontrar a esposa complicada. Você vai encontrar os filhos rebeldes. Você vai ter que voltar para o trabalho, tanta gente querendo lhe passar a perna. Você vai ter que se deparar com aquele chefe terrível que só lhe massacra. Ora, não podemos fugir dos problemas, devemos enfrentar. Quem foge dos problemas jamais crescerá, jamais amadurecerá na fé. Por isso, meus irmãos, nosso Senhor está mostrando a Pedro, Tiago e João que eles, para subirem ao monte da contemplação da face de Deus, eles vão ter que subir a um monte doloroso, amargo, penoso, terrível, que é o monte da dor, que é o monte do Calvário. Quem não sobe ao Calvário também nunca subirá ao monte da glória para contemplar a Deus. Peçamos ao Senhor que Ele nos encoraje, que Ele realmente nos dê a força de que nós precisamos, porque, como diz São Paulo, nós somos cidadãos do céu, e por isso nós também podemos fazer do Salmo as nossas palavras. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera Israel e tem